Olá, eu sou o professor Rafael Giamartini, educomunicador aí do DESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, integrante também do Conselho Consultivo Deliberativo da Associação Brasileira dos Profissionais e Pesquisadores em Educomunicação, a ABP Educom. Eu vou falar com vocês aqui no Fala Hobby sobre uma questão que foi encaminhada aí por um dos nossos seguidores, aí, então, né, dos eventos aí do Hobby, que é como democratizar as ferramentas digitais de educomunicação para comunidades tradicionais que nem sempre possuem esse acesso. Então, sobre essa questão, que ela é muito relevante, eu acho que existem dois movimentos a serem feitos, né? Um deles é lutar pelo acesso e inclusão digital para que as comunidades tenham, né, condições de operar esses novos recursos, né, os recursos mais atuais. O outro movimento, por outro lado, é identificar também os recursos disponíveis que existem na comunidade e se capacitar para o uso desses recursos disponíveis, inclusive para poder fortalecer essa luta pelo acesso a outros recursos mais sofisticados. Bom, nesses dois movimentos, nesse caminho, né, outra coisa também muito importante é buscar parcerias. É mais fácil, né, conseguir esse acesso com parcerias com organizações locais, regionais, nacionais e até mesmo internacionais, né, que apoiam essas comunidades tradicionais, né, apoiam, né, o desenvolvimento desse acesso, né, ao universo digital, né? Então, parcerias importantes podem ser feitas com organizações da sociedade civil, né, com universidades, com órgãos públicos que tenham políticas, né, de inclusão digital, com escolas locais, né, tenham já algum recurso que possa ser compartilhado com as comunidades, né? Lembrando que a escola pública ela é um espaço de toda a comunidade, ela não é um espaço apenas para o estudante, né? Então, toda a comunidade pode ir, né, buscar conhecimento na escola pública, né? Agora, o principal movimento é o de fortalecimento dos valores universais da comunidade, para, a partir desses valores, conquistar o território local e expandir a sua influência em rede a nível local, global, né? Nessa dinâmica que eu chamo de uma dinâmica uniglocal, né? Então, do universal que tem dentro de cada um de nós, né, enquanto membro da comunidade, em direção ao global, né? Até porque o foco da educomunicação ele não é nas ferramentas, mas nas relações humanas em primeiro lugar. Então, o mais importante, do ponto de vista da educomunicação, é aprender a fazer juntos. Depois desse aprendizado é que vem o conhecimento técnico, tem que existir, né? Para divulgar os conteúdos, né, os valores. Então, a principal tecnologia da educomunicação é a equipe. Não que o conhecimento instrumental não seja relevante, ele é e muito, mas ele não pode ser o principal, né? Não deve ser a ferramenta por ela mesma, né? Pois a ferramenta deve estar sempre a serviço da propagação de valores sólidos, consolidados pelo diálogo entre os integrantes de cada grupo ou comunidade, né? A expressão educomunicativa desse alinhamento entre pensamento, sentimento e ações coletivas é o que constrói o mundo no sentido das utopias possíveis, como os sonhos que são sonhados em conjunto. E aí, se a comunidade realmente não tem um acesso às ferramentas digitais, pode usar a própria expressão corporal como sendo a primeira grande tecnologia, né? É a nossa expressão corporal, né? Por meio de várias possibilidades culturais, né? Uma delas, por exemplo, é o cordel. Então, podem ser criados cordéis para sensibilizar inicialmente a própria comunidade, né? E fortalecer esses valores. Outra expressão que tem também sua origem no cordel, que é mais contemporânea, é o slam poesia, que conquista mais aí os jovens, né? E adolescentes. A música, muitas vezes existe uma linha musical tradicional, né? Que pode ser direcionada para temas mais atuais, na releitura cultural, né, que acontece constantemente. Apresentações de teatro, né, como a técnica do teatro do oprimido, que levanta temas relevantes, né, para a comunidade, para serem trabalhados de forma teatral, com representação. A dança, a realização de sarau cultural, né, reunindo várias expressões da comunidade, valorizando isso, né, e aí, a partir de que se consolidam essas expressões, que não necessitam mais do que o próprio corpo dos indivíduos, é que a gente também, tendo acesso às ferramentas digitais, a gente consegue registrar isso e divulgar, enfim, lançar nas redes as nossas ideias, nossos valores, né? Dentro dessa perspectiva da utopia possível. Inclusive,
essa perspectiva, ela está muito alinhada com um tipo de comunidade tradicional, que são as comunidades indígenas, né, que em sua maioria valorizam muito mais nos indivíduos a capacidade que eles têm, então, de fazer com e pelo coletivo, do que o conhecimento técnico, né? Então, esse é o recado, né, da educomunicação. Busquem aí valorizar, então, esse fazer juntos, que provavelmente o acesso às ferramentas digitais, ele vem como uma consequência, né? Porque vai ter cada vez mais pessoas interessadas em divulgar uma cultura que é sólida, que é bem trabalhada e que está em constante transformação. A cultura não é estática, né? Embora ela tenha suas raízes, ela está sempre se transformando e cada vez para melhor, com as atualizações necessárias no sentido da nossa utopia possível.